Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Bem-vindo a mais um Evangelho segundo o Espiritismo pelo Grupo Espírita São Francisco de Assis, São Pedro da Aldeia. Hoje a gente vai estudar o capítulo... Um momento. (23) Estranha moral, o item de 4 a 6. Abandonar pai, mães e filhos. Nesse primeiro momento, pedimos o auxílio do nosso irmão Evaldo Lobo para fazer a nossa leitura da página inicial. E também é uma alegria, né? Gostaria de deixar claro que é uma alegria estarmos aqui, como disse o Lenilson, iniciando a semana nessa atitude de buscarmos, né, esse momento clarificador, né, e abençoado para o início da semana. Muito obrigada a todos. Seu Evaldo, por favor. Pois não. Bom dia a todos. A propósito do estudo de hoje, permitimos-nos trazer um trecho do Evangelho, que abre aspas, a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina, fecha aspas. Assim indicamos a mensagem sob o título Filhos, página 285 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Filhos, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos como singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restaram a compensação. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor, na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem.
não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, senhor Evaldo, pela disponibilidade de nos auxiliar. E, nesse momento, eu convido a todos para a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos, rogando o auxílio, primeiro do nosso anjo, dos nossos anjos guardiões, para que possamos nos prepararmos, nos conectarmos a essa espiritualidade maior dessa casa, desse estudo, aos mentores espirituais do grupo espírita Francisco de Assis, rogando a assistência, o amparo, as condições necessárias para realizarmos a tarefa, rogando o amparo para que tenhamos corações e mentes abertas para recebermos o que foi preparado para o dia de hoje, para o estudo de hoje. Rogando a presença bendita do nosso Mestre Jesus, as suas bênçãos em cada um de nós, em cada casa, em cada lar. Rogando o auxílio em fé, em esforço, em paciência, coragem, para que possamos, a partir desses conhecimentos, que esse estudo possa cair em solo fértil em nossos corações e nossas mentes, para que possam desabrochar em palavras, em gestos, em pensamentos, em ações. Toque em cada coração, ampara cada amigo aqui presente, e também aqueles que, por algum motivo, Senhor, não puderam estar conosco no dia de hoje. Eles possam também receberem os eflúvios, essas energias benditas, envolvendo-os. Ao nosso Pai Maior, agradecemos a bendita oportunidade de estarmos nessa manhã de domingo, juntos, a oportunidade de mais um dia de vida, da noite de descanso, pela sua misericórdia divina, infinita, por sua bondade, por sua justiça. E em teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga, pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa manhã de domingo, 20/6/2021. Fiquem conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora passamos à leitura do Evangelho. Ficou nosso irmão responsável, foi Lenilson. Isso. Se você estiver pronto, você pode começar. Muito obrigada, tá? Ok. Então, vamos, né? Um bom dia a todos, que a gente possa aproveitar essa leitura para as nossas reflexões. Abandonar pai, mãe e filhos. Está no Evangelho, né? O capítulo da estranha moral. Item 4, 5 e 6. Aquele que houver deixado
pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Evangelho de Mateus 19, 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, o seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Evangelho de Lucas 18, 28 a 30. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha de tudo que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que tenha posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 61 e 62. Discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sobre as vistas a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? E que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar o seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas
do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se rebustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora, da qual grande força auream as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Capítulo 4, item 18, capítulo 14, item 8. Muito obrigada, Lenilson, pela sua leitura. Agora a gente vai para as primeiras considerações sobre a leitura. E ficou comigo as primeiras considerações. É muito... Eu vou fazer pequenas considerações mesmo. Sim. Eu acho que hoje eu vou até pergunta fazer. Como diz o Sandro, né? Então, é bom que a gente vai inaugurando algumas coisas, né? Mas o que me chama mais atenção inicialmente nesse capítulo, não, na verdade, nesses itens, é que ele vai comentar toda a história do abandono do pai, da mãe e dos filhos, mas apontando de como o que a gente precisa visar é a vida futura. Então, em todo o momento desses itens, é sempre falado de um olhar para a vida futura. E essa perspectiva, né, é uma perspectiva de Jesus, da moral de Jesus, que provavelmente à época pareceria estranha, né? Eu não sei dizer se essa era a intenção do Kardec, né? Eu talvez não tenha conseguido tomá-la, né, da estranha moral, mas na época em que Jesus traz todas essas perspectivas, provavelmente a sociedade em que ele se encontrava, ela parecia estranha mesmo, né? Porque era uma perspectiva de um reino muito diferente do que aquelas pessoas estavam habituadas. Jesus aponta para a frente, para uma vida futura, para esse chamamento dessa mudança, né? Para que possa obter essa vida, olhar do que você está fazendo hoje para essa vida futura. Então, todas essas ações de autoiluminação, né, de autoconhecimento, de se melhorar, era uma conquista, né, da vida futura. Era um fazer hoje para essa vida futura. Então, Jesus vem trazer, né, ele fala aqui assim, né, novo consoante com as leis divinas. Então, Jesus falava diferente daqueles que, daquela época, eram doutores da lei, mas tudo estava em consonância com as leis divinas. Então, eles não conseguiam contra-argumentar. E ao aceitarmos essa perspectiva, a vida da vida futura, né, a moral de Jesus nos coloca frente a frente com a vida futura. O daqui para frente é o que interessa. Não mais aquela situação de nos martirizarmos pelo passado, de cobrarmos o passado, de apontar o dedo, mas da vida em que você se consagra, que você se converte para frente, a partir do momento em que você entende aquela moral.
Então, eu vou ler de pouquinho em pouquinho, e aí, no primeiro parágrafo, ele já fala, né? Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar os pensamentos que eram evidentemente este: o interesse da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Então, abandonar pai, mãe e filho ele põe nessa perspectiva não, como já foi falado na semana passada, não do odiar, na perspectiva do odiar, do amar menos, mas em que quando você, e aí ele vai exemplificando, né? Como é comum na nossa vida material a gente tomar essas atitudes. Se eu tenho um emprego hoje, faço um concurso e vou para o Acre, eu largo tudo aqui, né? Largo meu pai, largo minha mãe e vou para esse lugar. E isso é muito comum e ninguém se espanta. Mas porque quando se fala dessa situação de você tomar a sua vida futura, o quanto isso se espanta, né? Filhos que também precisam fazer isso ao casar, né? E que elas vão seguir aos seus maridos, ou os maridos vão junto com elas hoje em dia também, na época não era tão comum. E também, assim, eu escutando algumas palestras e de umas perspectivas que assim, a gente fica tão, né? Para falar, uma das coisas que eu já tinha comentado na semana passada e talvez tenha ficado mais claro, né? Quem são esses pais que talvez a gente esteja abandonando? A gente sempre ouve que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Porque lá atrás, hoje a gente vive situações que a gente construiu lá atrás. E numa perspectiva metafórica, só isso para a gente pensar um pouquinho e refletir, talvez, né, olhar para esses pais como esses pais dessas nossas atitudes, não só os pais físicos, não só os pais materiais, de fato, mas usando essa simbologia, né, do pai dessas atitudes que ainda, para mim, são difíceis de abandonar, né? E aí o chamamento abandona ao pai e à mãe. Essa dificuldade que eu tenho de determinadas situações, vicissitudes que estão tão enraizadas em mim, que eu ainda tenho aquela preguiça emocional de abandonar, aquela inércia da mudança. Escuto tudo bem, falo tudo bem, né? Mas está tudo muito cômodo ali. Mas eu não quero abandonar isso. Então, nesse sentido também, de abandonar a essa origem, né? E o pai aí simbolizando a origem desses filhos que são as vicissitudes. Mas também numa outra perspectiva, né? E que a gente já tem alguns exemplos dentro das histórias desses homens que nos deixam tantos exemplos, né? Como o Paulo de Tarso, que ao voltar ao pai dele e a assumir que era Jesus, que Jesus era o mestre, que Jesus era aquele enviado, ele foi, digamos, deserdado. E ele, mesmo amando ao pai e não deixou de honrá-lo, ele segue a Jesus e não mais aqueles princípios. E se foi necessário que ele saísse, ele realmente vai. Um outro exemplo, que talvez seja mais difícil, se eu não me engano, é da Joana de Cusa, que o filho dela pede para que ela negasse a Jesus, para que eles pudessem se livrar
da morte na fogueira. E ela, mesmo naquela situação, mesmo com aquela dor que é de um filho, livrar o filho daquela dor, aquele filho sem entender naquele momento do que se tratava. Ela diz, ela nega a ele e se lança para esse futuro glorioso, se lança para essa perspectiva gloriosa que é essa vida futura quando a gente dá esse espaço, né? Então, eu vou só ler algumas coisas que eu botei aqui. Tomar a cruz é seguir a Jesus, né? Tomar a nossa cruz é transformá-la em asas de ascensão. Então, quando a gente aceita essa perspectiva que tanto fala aqui, e que eles tanto chamam, né? É essa ascensão, é ganhar asas, é essa liberdade. Por isso que, às vezes, é uma atitude realmente de rompimento com determinados padrões. E, mais uma vez, voltando ao simbolismo, né? Que somos filhos, herdamos dessa cultura, desses padrões de tantos e tantos tempos, e que, às vezes, é tão difícil para a gente. Quem de nós tomou a nossa cruz, ou seja, vista pela perspectiva dos desafios, na resignação dinâmica, como diz a Joana, e transformou os seus desafios em asas de iluminação. E, como diz ela também, né, quem saiu dessa inércia moral, né, para desfazer e tomar esse caminho de autoiluminação. E ele vai continuando, né, sempre falando dessa perspectiva futura e desses laços que a gente tem casos e casos. A gente falou da Joana, do Paulo, mas a gente também tem outras perspectivas. No nosso caso, na nossa vida, a gente sabe que, como espírita, tantas pessoas e tantos rompimentos a gente, às vezes, sofreu e viveu, né, por falta de compreensão. E aí a gente também lembra de Jesus na cruz, junto com Dimas e o outro ladrão, e que ali o Dimas aceita aquele momento, né, que ele percebe toda aquela situação. Então, quantos momentos a gente ainda vive em que a gente precisa tomar uma atitude, e eu digo, às vezes por experiência própria, de como você precisa tomar uma atitude e romper, não com amor, não com afeto, não com respeito, mas romper com aquela situação em que te prende ali, em que não te renova, e tomar asas para essa sua perspectiva que o Espiritismo nos traz. E aí ele vai citar 2 capítulos, eu não vou ler, mas eu só vou mencionar. Um é o capítulo 4, né, que ele vai falar que a reencarnação fortalece os laços de família. Então, ele não está falando em rompimento, e a gente, como eu tinha dito na semana passada, né, esses laços eles são fortificados, e hoje quem é a nossa mãe não foi lá, e a gente, às vezes, com uma atitude nossa, também, como deve ter sido para esse filho da Joana, após compreender, né, o ato dela, que no momento ele não tinha entendido, no momento em que estava ali. Mas que como a gente sabe que as reencarnações fortalecem esses laços, né? Então, esse reencontro por afinidades, por pensamentos, e a oportunidade divina da misericórdia, a gente conseguirá, né, nos encontrarmos em outra perspectiva, né? E, às vezes, auxiliar e ser auxiliado. E a parentela corporal e a parentela espiritual.
Então, é nessa perspectiva que a gente faz, e a gente também não pode esquecer, quando Jesus, e mais uma vez não foi à toa que a gente fala disso, quando Jesus recebe a visita dos irmãos e da mãe, ele pergunta quem são minhas mães e quem são meus irmãos. Porque não com Maria, mas com os irmãos ele não partilhava, né, de pensamentos e de atitudes. E naquele momento ele estava dizendo, olha, o meu irmão e a minha irmã é quem está seguindo, quem comigo caminha e comunga nessa perspectiva divina, dessas leis divinas, dessa busca, nessa ascensão, nas asas para a ascensão. Então, é só isso que eu tinha para dizer, vocês me desculpem. Então, a pergunta, mas eu acho que mais ou menos eu me entendi, é justamente no final, quando ele diz que, como, mesmo na biologia, né, como é que se dá a origem de novas espécies e de novas... de toda essa progressão no mundo, né? A gente sabe que foi justamente de migração. Então, eles vão se distinguindo tanto que se transformam em outras espécies. Então, isso é uma lei, a lei do progresso. Isso é natural. A gente vê, estudando e falando de biologia, no mundo. Todas as espécies se deram origem com a deriva continental. Então, eram todos numa só, e aí elas foram naquelas mudanças, né? Naquelas pequenas mutações, foram se transformando em outras espécies. E da mesma forma, né? e constituindo essa humanidade. E da mesma forma se deu conosco, né? Na evolução das espécies, na evolução humana. E dessa mesma forma, né, acontece, foi isso que eu entendi, e isso vai ficar com uma interrogação no final, da mesma forma, a gente também cresce em laços familiares, em laços dessa família universal, que vai hoje como minha mãe, depois vem como meu filho, e a gente vai tendo mais pessoas assim sendo introduzidas nesses laços, e aí a gente vai ampliando esse laço, dando realmente essa origem dessa família universal, quando a gente consegue compreender essa perspectiva, né, dessas reencarnações que nos unimos pelos laços de afinidades, né? E aprendemos com aqueles que nem somos tão afins e que estamos por provas ou expiações, e a partir dali temos mais uma perspectiva, assim, no momento em que a gente consegue nos acertarmos, então essa família ela vai crescendo em perspectiva e a gente vai assumindo ela. Então, eu percebi que ele usa essa lei de progresso natural, né, mostrando desse progresso espiritual. E isso é uma pergunta, interrogação, embora não tenha indagação na voz. Era só isso que eu tinha para dizer, vocês me desculpem o nervosismo. Obrigada. Beto, tá tudo bem? Bem, tudo ótimo. Você está conduzindo muito bem, está tudo bem. Muito obrigada. Boas reflexões. Muito Desculpa bom. os percalços do primário, né? Você quer falar agora? Não, eu acho que tem muitos irmãos aí que querem dar a sua opinião, né? Porque o tema é interessante, a proposta de Jesus, né? E eu acho que tem muitos irmãos que gostariam de nos ajudar. Então, meus amigos, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Gostaria, Denise, de fazer um singelo comentário, inclusive aproveitando a sua colocação da inércia de abandonar as coisas. Observemos
vou fazer um singelo comentário no 3º parágrafo. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes disponha de que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão à charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. O que era que aquele homem queria fazer? Primeiramente, ele queria lançar mão das coisas materiais. Para seguir a Jesus, queria pegar suas coisas. E daí Jesus dá essa resposta. Porquanto Cristo, ele sempre lançara mão de coisas materiais para daí tirar um conceito moral. É uma educação. Jesus veio nos educar no campo espiritual moral. Já dizia o Sócrates que educar é retirar do homem os valores morais que a alma porta. Então, era isso que Jesus queria fazer também com a gente. Ele não estava nunca falando a respeito de coisas materiais. Por isso, deu essa resposta. Quem lança a mão não olha para trás. Observemos o seguinte, que no livro da Gênese mosaica, o Abraão foi pedir aqueles 2 anjos, que iam lançar fogo sobre Sodoma e Gomorra. E então aqueles anjos disseram: se você mostrar um homem honesto em Sodoma e Gomorra, eu não lanço mão. Mas acontece que Abraão não conseguiu mostrar um homem honesto. E então aqueles anjos disseram: vão embora e não olhem para trás. E nós vamos lançar mão, fogo em Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló, que era sobrinho de Abraão, ela olhou para trás e transformou-se numa estátua de gelo. Moral da história, isso aí é, como ele diz aqui, uma hipérbole, não é? É uma parábola. E aí aquela mulher transforma-se, como diz aqui, Jesus sempre lançava a mão das escrituras antigas para trazer o conceito para a escritura moderna, que são os evangelhos. Ele diz: não olhe para trás. Jesus lançou mão disso também quando Jó, aquele anjo, disse: não olhe para trás. Por quê? Observemos também que aqui, perdoar aos inimigos. O que nos mantém presos ao nosso passado são 2 coisas, é o amor e o ódio. Os inimigos sempre nos mantêm presos ao passado. Por isso, Jesus diz: perdoa, porque aqueles caras que você odeia é uma pedra de tropeço na tua vida para você seguir para frente. Daí o perdoar é muito bom para nós. E a gente observa que o olhar para trás, o que é o sal? Sal são cristais. E então a gente se cristaliza no passado e deixa de seguir para frente. É esse conceito de não olhar para trás. Não olha para trás. Se você quer seguir para frente, você tem que esquecer aquelas coisas de trás, porque, na maioria das vezes, o que está atrás é o que te prejudica de seguir para frente. Então, é imperioso que nós alijemos dessas coisas do passado. Não? Por isso, perdoa o pai, perdoa os adversários, porque eles são aquelas pedras de tropeço. Inclusive, também, o próprio apóstolo Paulo, ele, na mesma carta aos Efésios, ele diz: aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é o pior dos iníquos. Para quem fala isso, seria um contrassenso em mandar abandonar pai e filhos. E nós observamos que quem inspirava Paulo é uma inspiração
divina. E inspirador de Paulo era primeiramente Jesus, depois a Abigail e o Estevão. Eram os três que inspiravam Paulo. A inspiração de Deus através do Cristo e desses dois, Abigail e Estevão. E nós observamos que a melhor coisa que tem é a gente alijar isso aí. Alijar o passado tenebroso e nos educarmos para frente. Educação de uma vida espiritual, a vida moral. Isso aí. Quanto mais você perdoa, mais tira peso da consciência. Você se liberta desse peso porque o nosso objetivo não é ficar aqui. E as coisas do passado, as coisas materiais, sempre tendem a nos manter presos à gleba terrena. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao senhor, seu Lima. Nossa, clarificou tanto o que eu mesmo tinha falado. Muito, muito obrigada. Mais alguém? Ô, Denise, queria fazer só um apontamentozinho aqui. Hoje é o Dia Mundial do Refugiado. E aí eu recebi um post aqui muito interessante, que tem ligação, quer dizer, eu achei que tem ligação aqui com o texto, porque nesse post diz assim, né, é uma frase, né, de Leon Denis, está escrito no livro No Invisível. Abre aspas, por sua origem, pelos destinos que lhes são traçados, todas as almas são irmãs. Fecha aspas. Então, o que eu entendo aqui, fazendo uma ligação com o que a gente está estudando nessa questão da família, né, do abandono da família, né? Independente do papel que estamos desempenhando hoje, né, nesta existência, como pai, como mãe, como filho, como filha, enfim, qualquer uma condição que é passageira, uma vez que através da lei divina da reencarnação esses papéis vão se alternar, independente disso, todos nós somos irmãos, todos nós somos destinados a um propósito só, amar e alcançar o reino de Deus, como diz aqui, né, as frases aqui do Mestre Jesus, nessas 3 citações evangélicas. E aí Kardec, né, fala o seguinte, os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Então, o codificador, ele nos traz aqui uma reflexão para que a gente possa, né, atentar para a importância disso, né? Jesus sempre, e aí eu pego um gancho da tua fala, que sempre você nos alertou isso, né? Jesus sempre estava nos ensinando as coisas do mundo espiritual, da nossa pátria verdadeira, né? Da vida futura, e nunca nos aprisionarmos às coisas daqui da terra, que são passageiras. Então, eu entendo aqui que, muitas das vezes, esse abandono, né? Esse afastamento é natural, independente se você vai deixar a sua família carnal um pouco de lado, seu pai, sua mãe, mas quando Jesus falava isso, era por uma causa maior. E aí, um trecho que eu achei magnífico, né, de Kardec, que particularmente toca muito aqui na minha realidade, é quando ele cita aqui a questão do soldado, né, que ele diz aqui, ó, não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família aos da pátria, aí ele fala, censura-se porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não, se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar domésticos, os liames da amizade para cumprir o dever. Então, eu me identifiquei muito com isso, porque a gente acha, né, por um momento, que quando Jesus nos sugeriu ali, né, quando ele fala isso, na verdade, abandonar seu pai e sua mãe, a gente soa como uma coisa desagradável, né, uma coisa contrária à lei divina, mas pelo contrário,
Ali, ele só estava dando um exemplo do quanto vai se fazer necessário ao longo da nossa jornada esses afastamentos. E por que eu gostei dessa parte? Porque quando um soldado se afasta do conforto do teu lar, dos seus entes queridos, da tua pátria, da sua terra natal, para defender os interesses da tua pátria em outro local, é justo censurar ele, é justo criticá-lo, é justo chamá-lo de traidor, né? De fujão, de inconsequência? Não. É nesses casos até que a gente eleva, né? E até reconhece o mérito dele de estar abdicando de tudo isso por uma causa maior. Talvez uma causa que ele nem viva, mas o seu interesse é justamente resguardar o interesse do seu país para a coletividade, porque a coletividade espera isso de um soldado. Então eu fiz essa ligação aqui para entender isso. E outra coisa, estamos observando, né, com bastante atenção a quantidade de tarefas, né, que estão sendo realizadas pelos expositores espíritas, né, no movimento espírita. E a gente não precisa citar nomes aqui, né? Tamanha a dificuldade que a gente tem de conseguir um horáriozinho na agenda desses palestrantes. E o que eles estão fazendo? Estão propagando a mensagem do Cristo, as lições do Cristo. Então, poderíamos criticá-los também, esses oradores que fazem palestra de manhã, à tarde e à noite? Será que eles também não estão abdicando ali de um contato com a família? Mas qual é o propósito deste afastamento? Eles estão utilizando este tempo para quê? Para gozar dos interesses, né? das coisas da terra, que são passageiros, ou eles estão realmente, né, servindo de instrumento divino, né, para levar o conhecimento, a causa nobre de Jesus àqueles que lhes ouvem? Então, eu fiz essa ligação, espero ter contribuído aí nas reflexões. Muito obrigado. Nossa, contribuiu muito. Eu agora estou pensando que eu devia ter posto interrogação em cada fala minha, assim. Em cada coisa que eu estudei, é uma interrogação, porque eu não entendi bem. E assim, quando o Sandro sempre nos chama, nos convida, né, a fazer essas reflexões, e que a gente sempre acha que a gente tem que falar. E hoje eu estou tendo realmente uma perspectiva que o que aconteceu foi o posicionamento de agora ser capaz de compreender, né? Porque no momento em que eu estudei, parecia que era só que aquilo estava fechado, que eu tinha compreendido. E, na verdade, me deu a facilidade de agora sim, inclusive ter a pergunta e entender, né? Entender que eram mais perguntas do que afirmações e compreender o quanto eu pude aprender. Então, fica a dica aí, tá bom, gente? Para o final quando eu perguntar. Mais alguém? Muito obrigada, Sandra. Mais alguém? Eu que agradeço, e só pegando o gancho da tua fala, esse que é o propósito de estarmos aqui reunidos, né? De estudarmos em grupo. Kardec, ele nos sugere isso. Estudarmos em grupo, porque é a melhor forma. É a forma em que a gente vai compreender, porque sozinhos a gente pode compreender de uma forma equivocada, né? De uma forma incompleta. E nada melhor do que compartilharmos os nossos saberes, os nossos entendimentos, né? Para fortalecer ainda mais o nosso entendimento e assim nos tornarmos espíritos melhores, mais entendidos, né? Entender com mais lucidez e compreensão aí tudo que a doutrina nos tem a ensinar. Gratidão. Gratidão a você. Só mais uma... assim, abandonar também é isso, né? É que a gente às vezes tem vergonha, às vezes a gente fica mais tímida, mas é abandonar isso para avançar também, tá? Só uma dica. Mas Denise, alguém se você me gostaria de permite, falar? só uma coisinha aqui. Tem uma pessoa que não conseguiu colocar o nome e que mandou uma mensagem aqui no bate-papo para mim, informando que iria sair porque iria participar, mas eu não sei quem é. Então eu peço para digitar aí antes de sair aqui no bate-papo, que eu não consegui identificar, tá bom?
Desculpa aí, obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Vou dar uma palavrinha. Você vê que a relação que nós temos com os nossos pais é tão importante que Jesus, na verdade, quando ele fala em separar dos pais, que é uma relação das mais importantes para a nossa vida, olha o quanto que ele valorizou nesse momento a vida do espírito, para que a gente possa, assim, em qualquer atividade que a gente se envolve na Terra, a gente nunca pode perder o foco que nós somos espíritos, almas, né, que estão aqui na Terra por algum tempo, por um tempo determinado. Mas o nosso foco em tudo aquilo que a gente se envolve, nas relações que a gente tem com o outro, a nossa forma de se comportar, né, perante a sociedade, o foco é o desenvolvimento da alma, né, do amadurecer da alma humana. Então, assim, olha o quanto que é importante a gente não perder essa noção que nós estamos efetivamente buscando aprimorar o nosso ser, né? Então, nas relações, por exemplo, eu estou num negócio. Se eu quero me dar bem materialmente, eu posso até algumas vezes usar de artifícios que não são legais. Mas, se eu penso na vida futura, no desenvolvimento da minha alma, eu vou tentar agir corretamente. Numa relação de sentimento, se eu quero aproveitar a vida terrena, eu posso não respeitar os sentimentos dos outros, não é isso? Faço laços aqui, me desprendo sem nenhum compromisso, faço outros laços, mas se eu estou interessado no meu ser, no meu desenvolvimento, eu vou respeitar o outro. Então, em tudo que a gente faz, você está no almoço, fazendo lá o almoço para a família. Se você não tem esse compromisso com você mesmo, você vai fazer de qualquer jeito, não é isso? O almoço vai ficar pronto, mas se você pensa no bem maior, que é o seu desenvolvimento, você vai usar, além do tempero normal, aquelas pintadinhas, né, de cuidado, de amor. Então, todo o nosso foco em tudo que a gente fizer tem que ter essa lembrança que nós estamos trabalhando o desenvolvimento de nossa alma. Eu acho que isso é que Jesus, né, nesse link dos pais, da família, abandonar isso em prol das coisas religiosas, tem muito a ver com isso, né? Nessa busca que a gente tem sempre que desejar ser cada vez melhor. Muito obrigada, Lenilson. Beto, agora é com você. Obrigada a todos. Tem certeza que ninguém mais quer dar a sua opinião? Beto, eu gostaria de fazer um comentário. Sabia? Aqui no segundo parágrafo, veja bem, eu não queria falar, mas olha bem, neste mundo e muito mais no século vindouro, a vida eterna. Observemos que o Cristo quis dizer que quem faz o bem neste mundo receberá daqui a 100 anos. Olha a reencarnação aí posta para nós. Quem que vai durar mais de 100 anos? Mas Jesus falou aí, rapaz, se tu faz o bem hoje, daqui a um século tu vai receber o cêntuplo e ainda tem a vida eterna. Que existe uma diferença entre vida eterna e felicidade eterna. A vida eterna são todos nós, todo espírito. Felicidade eterna é que não vai mais encarnar. Esse ponto aí que eu queria chegar. Eu não sei se tem alguma conexão.
Tem, tem. Bem, meus irmãos, e para a gente analisar todas esses ensinos, né? As palavras de Jesus, grafada pelos evangelistas, a gente sabe que muita coisa ficou assim, né, de alguma forma, como nós vimos no estudo anterior, né, o termo odiar, que não era odiar, era amar menos, né? Então, as coisas com as traduções, né? Com o passar de uma língua para outra, porque isso tudo veio, acabou no latim, e do latim se distribuiu para diversas línguas. Então, sempre ficou, né, alguma coisa, algum termo, alguma palavra para ser interpretada espiritualmente, que sem a visão espiritual dos ensinos de Jesus, realmente fica muito difícil, né? De uma compreensão mais profunda. A gente vê ali no próprio ensino dele, eu já me referi nisso na análise do item passado, a própria conversa dele ali com Nicodemos, né, Nicodemos, que era um doutor da lei, cara que entendia todas as leis, era conhecedor profundo do Antigo Testamento, e que a gente vai ver que o Antigo Testamento, em diversos momentos, se refere à reencarnação, né? Quando Jesus fala nascer da água e do Espírito, isso mais adiante, face à atitude, né, que o João Batista fazia ao realmente obter aquele voto de transformação daqueles que o seguiam, e ele simbolizava aquilo com um banho na água, né? Isso passou a ser interpretado como nascer da água, se batizar, por um processo, né, até de interesse das religiões, das doutrinas religiosas, né? Quando da água a gente sabe que é efetivamente a reencarnação, porque todos nós viemos da água. Então, muita coisa foi realmente distorcida, mal interpretada, como até hoje essas passagens de Jesus que Kardec colocou aqui sabiamente, né, como estranha moral. Kardec pegou, juntou todas essas passagens, porque fazem parte dos ensinos morais de Jesus, e colocou como estranha moral. Mas a gente sabe que a meta e a missão de Jesus era efetivamente inaugurar uma nova era na Terra, né? Era dar princípio a um novo entendimento da vida, de tal forma que os homens pudessem ter uma visão mais aclarada e uma esperança, né? Como hoje, no passado era pior, quando o indivíduo não era um senhor, não era um mandatário, e em sua maioria das vezes ele era escravo. Então, o sofrimento era muito grande, né? De tal forma que alguns tipos de doença, como a hanseníase, por exemplo, ele considerava o indivíduo morto em vida, né? As mulheres não tinham direito
a nada, a qualquer tipo de opinião ali no processo da participação das atividades públicas, né? Então, o momento era um momento muito difícil, de muita dor, de muito sofrimento. E Jesus, além de vir trazer para o homem a esperança em dias melhores, né, ele veio trazer efetivamente a proposta da criação de uma nova era. E ele, realmente, seu grande objetivo era a implantação do reino de Deus, que ele disse que não tem aparências exteriores. Era a transformação do homem, porque ele disse está dentro de vós. A transformação do homem com novos conceitos, né? Sair daqueles conceitos arraigados, de olho por olho, de dente por dente, da lei do talião, principalmente ali em Israel, né? No povo hebreu, e trazer para o homem o conceito do amor como o grande objetivo para a transformação da humanidade, né? Ele veio realmente começar a preparar a implantação do reino de Deus. Então, esse era o maior objetivo de Jesus: preparar homens para que o seguissem no sentido de divulgar, de espalhar, porque esse era o meio, né? Jesus, na época, não tinha a internet. Então, esse era o objetivo dele ao convidar os seus discípulos, né? Que foram depois criando um círculo, os 70, né? Depois os 500, não é isso, Lima? E foram realmente se irradiando pela terra, né? Imaginem vocês se Paulo não tem a coragem. Paulo foi o grande divulgador do reino de Deus, do Evangelho de Jesus, um dos responsáveis pela divulgação do Evangelho no Ocidente. Se ele não tem a coragem de sair, de largar tudo, né? De sair para divulgar esse rei, divulgar os ensinos de Jesus, e depois com as suas cartas, né? As suas epístolas, com seus ensinamentos, replicando os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, para que o homem conhecesse a grande proposta, né, dessa criatura que efetivamente era o Messias, né? Cumprindo com sua promessa de vir entre os homens para lhes dar o caminho do encontro com a evolução, né? Do encontro com o reino de Deus. Então, era essa a proposta de Jesus: convidar as almas para esse novo momento. Agora, o que prevalecia naquela época nas famílias, né? O que prevalecia? Prevalecia, em sua grande maioria, uma grande ignorância, né? Um grande medo até da própria religião estatuída, né? Que eram ali junto ao povo hebreu, que eram as leis mosaicas que imperavam, em que se misturavam as leis civis com o processo, né? Das doutrinas religiosas, e era aquilo que imperava. Então, se o indivíduo não tivesse a coragem de quebrar aqueles paradigmas, né? De quebrar, de atravessar aqueles processos que eram
realmente impregnados em toda a família, para admitir, para assumir, não é? Para entender e seguir esses novos conceitos, realmente ele não serviria, como Jesus coloca aqui, né? Acho que é no terceiro item. Não está apto para o reino de Deus. Quem não fizer isto, não está apto para o reino de Deus. Em outro momento, ele coloca, né, que não é digno de mim. Quem não tiver coragem de fazer isso, quem não tiver coragem de fazer o enfrentamento à prisão familiar, que a gente sabe que a família nem sempre é constituída de espíritos amigos, né? Os próprios irmãos de Jesus não gostavam de Jesus. Queriam perdê-lo. Eram irmãos por parte de pai, né? Esses irmãos de Jesus, eles não eram filhos de Maria. Eram filhos de José, né? Então, eles não gostavam de Jesus. Portanto, quase nenhum. E eu não tenho muito conhecimento do processo, mas me parece que somente um acompanhava Jesus. Então, a gente vê que o processo da família na época era esse. E os homens saíam, como Kardec coloca aqui, saíam para as suas experiências em outros locais, em outros povos, né? Saíam e deixavam a família. Agora, Jesus diz: quem não for capaz, ele não fala em abandonar, presta atenção. Olhem o texto, que ele não fala em abandonar, ele fala em deixar. Né? Deixar é diferente de abandonar. Não é isso? Eu posso me distanciar de minha família fisicamente e mentalmente, emocionalmente, né? E vou para a Europa para conseguir uma situação melhor e fico me correspondendo, fico mandando recursos. Deixar não é deixar de amar, né? Deixar não é abandonar, é continuar com a consideração, com o respeito a pai e mãe. Veja bem que uma coisa difere da outra, né? Então, ele fala deixar por mim, por aquilo que eu estou pregando, que é realmente a proposta da transformação da humanidade. Mostrar à humanidade de que o objetivo da existência dela é efetivamente alcançar um nível do reino de Deus, que é na realidade, o momento em que os homens viverão de forma fraterna, né? De forma amorosa uns com os outros, para ser feliz. Ninguém conseguirá ser feliz enquanto não implantar o reino de Deus em si. E essa era a grande proposta de Jesus. Ele veio para transformar a humanidade, né? E nos deu o caminho. O caminho é a humildade, o desprendimento das coisas. E aí ele fala aqui, né? Casa, terras, né? Ele não fala isso? Casa, terras. Quem não for capaz quem ficar apegado à sua casa, à sua terra, e aquilo ali, e não tiver coragem de
de deixar ou de entregar a outro para tomar conta e buscar efetivamente ser um irradiador do Evangelho, não é digno de mim, quer dizer, não está capacitado para cumprir a missão que eu vim trazer. É isso que ele fala. Não está capacitado para cumprir a missão que eu vim fazer. Então, o que ele, na realidade, focava nesse momento é isso. Porque tinha muitos familiares que eram contra, que continuavam apegados. O que aconteceu com Paulo? Quem já leu o livro Paulo de Tarso, e quem não leu, leia urgente, gente. É um dos maiores clássicos que nos ensina não somente a história, mas também a doutrina. É impressionante, né? É impressionante. Leia o livro Paulo Estevão. Então, o que aconteceu com Paulo? Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, né? Por ser aquele indivíduo que se aferrava, mas tinha um potencial enorme. Jesus percebia isso. Estevão percebia isso quando estava sendo morto por Paulo, né? E Paulo ficou. O primeiro choque de Paulo foi com a atitude de Estevão em relação a ele quando estava sendo morto. Foi a atitude do perdão, foi a atitude da compaixão. Ele não conseguia entender aquilo. Aquilo para ele foi uma humilhação. Como é que pode um homem sendo morto, sendo agredido, não é capaz de pedir nada por si, mas sim perdoar o seu assassino, né? Aquilo foi um choque para ele. Ali começou a transformação dele. Então, quando ele vai a Damasco, né, para prender Ananias, e se encontra com Jesus, era o momento adequado, que Jesus aparece para ele, né? Ele era um indivíduo tão potencialmente, né, tão capaz de entender o processo, de que ele imediatamente caiu: Senhor, o que queres que eu faça? Ele entendeu aquilo tudo naquele mesmo momento. Entendeu? Esse é o Senhor. E, então, houve aquela grande transformação de Paulo, depois do encontro com Ananias e tal. E ele, crente que ele ia conseguir convencer aos seus iguais, todos lhe viraram as costas. Todos lhe viraram as costas, né? E ele pensou que agora eu vou pregar essa nova doutrina, eu entendi Jesus, eu sei o que é, e foi, né? E foi para os pais. Os pais viraram as costas, olha só. E se ele não abandonasse pais e mães, e irmãos, e ficasse ali preso à família, tentando pedir perdão, você não sai. Imagine a gente que adoramos a doutrina espírita, né? A doutrina espírita nos dá uma alegria hoje enorme, porque todo dia nós amanhecemos com esperança. Neste dia eu vou ser melhor, eu vou avançar um pouquinho nesse dia, eu vou subir um degrauzinho, não é assim? Né? Não, eu não posso ser mais do jeito que eu era, eu tenho que perdoar. Todo dia isso está dentro de nós, está impregnado dentro de nós, né? Então, nós amanhecemos todo dia querendo evoluir. Vocês já perceberam isso? Isso é maravilhoso, né? Está doendo, mas eu não sou vítima. Olha só, a doutrina espírita da vantagem. Eu não vou me revoltar porque eu não sou vítima. Deus sabe o que faz. Está doendo por alguma razão, né? Deus está me convidando para pensar: Senhor, o que queres que eu faça? Está doendo, mas, né, o que eu preciso modificar? Então, a nossa compreensão hoje, gente, é outra, com essa beleza dessa doutrina, por causa, inclusive,
característica, né, evangélica dela, que é a doutrina de esperança, é a doutrina do amanhã. Presta atenção, né? É a doutrina da evolução, é a proposta de Jesus, que ele dizia para aqueles todos deserdados: meus filhos, existe um outro mundo, tenham esperança, todos vocês podem ser felizes, todos vocês podem ir para o reino dos céus, que está dentro de vós, né? Está dentro de vós. Então, todos vocês, mesmo passando pelas dores, podem ser felizes. Olha só. Ele apontava uma nova ideia, uma nova proposta de que a felicidade está dentro de cada um e ninguém pode te impedir de ser feliz. A única criatura que pode impedir de ser feliz é você mesmo. Na realidade, foi isso que Jesus nos ensinou, né? Agora, imagine se nós, dentro de casa, espíritas, gostando de estudar, gostando de estar aqui juntos, e em breve, se Deus quiser, a gente está devagarzinho já, né? Azeitando lá o grupo espírita, com o apoio de muitos companheiros e a ajuda e a coordenação desse querido irmão Sandro. Não é obsessão branca, não, tá, Sandro? Então, imagine aí o nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão. Não, você não pode ir. Você não pode estudar. Você tem que ficar aqui. Nosso marido, né? Eu não tenho marido, não, gente. Mas a nossa mulher, né? É isso. Imagine que se chega, e isso acontece, e já aconteceu comigo, e já aconteceu com muitos de nós. Aí você vai deixar de atender ao sentido da sua vida, que é a evolução, que é a busca da conquista do reino de Deus, que é o grande ápice da evolução, né? Em função da prisão familiar. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele não nos disse para deixar de respeitar, para abandonar. Disse para aquele que não deixar esses conceitos da família, essa prisão da família, para ter coragem de avançar numa nova proposta, que é a grande proposta que nos possibilita compreender o verdadeiro familiar. Essa é a intenção de Jesus ao propor isso aqui. Se você ficar apegado ali, né, como o moço rico, não é, Lima? Você tem uma boa lembrança da história do moço rico, Lima? Muita. Você quer falar para a gente? Fala aí. Era aquele moço que chegou para o Cristo e disse: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí ele segue os mandamentos. Mas aquele ele disse: eu já sei, já sigo. Então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Mas Jesus não mandou ele se dispor das coisas materiais. Disse: vai, vende tudo que tens. O que é que nós temos? Existe uma diferença em ter e deter. Aí, como ele tinha muitos bens, achou que tinha que vender suas vacas, suas fazendas, para seguir a Jesus. Mas Jesus sabia muito bem, se ele fosse fazer isso, vender tudo e dar aos pobres, seria mais um miserável no mundo. Ele não mandou fazer isso. É que ele não entendeu a coisa. O que nós temos são os bens morais. Ele falou isso no Apocalipse. Ele disse: aconselho que de mim compres ouro forjado no fogo, para que te enriqueçais.
Ele não disse vender casa nem nada. E comprar colírios para ungir os teus olhos. Nos considerou nus e cegos naquela oportunidade. Mas ele queria tão somente que aquele homem ele dispusesse das coisas espirituais. Não custava nada ele realmente dispor, olhar para os pobres, os necessitados, mas também ele manter as suas riquezas. Porque se ele mantém aquela riqueza e dá trabalho para as pessoas, abre um campo de trabalho, ele está sendo espiritual. O importante é ele não manter aquela riqueza, guardar como aquele homem que tinha silos, guardou tudo no silo, apodreceu e não deu para ninguém. Tá? Tudo bem. Então, o homem, o moço rico, né? Interessado, viu que Jesus era efetivamente, né, o grande missionário que estava sendo aguardado. E não teve coragem de dispor das suas coisas para dispor de alguma forma, né? Porque nada efetivamente é nosso, né? Tudo que a gente pensa que tem, nós só estamos tomando conta. É isso aí. Só que esse moço rico, segundo um livro de Humberto de Campos, ele veio a falecer, se não me engano, alguns dias depois que ele gostava de participar de um esporte que era a corrida de bigas. Uhum. Veio a falecer logo depois. Jesus sabia disso, né? Vem comigo, meu filho, vem comigo. Ele não teve coragem, né? Não teve coragem. Então, meus irmãos, na realidade é isso. Consideremos hoje a nossa família nos privando de participar da doutrina espírita, né? Se a gente for, tá bom, não vou participar, o que você está fazendo a opção? Pela a ignorância do egoísmo em detrimento do grande aprendizado que te proporcionará uma visão cósmica, uma visão lúcida do verdadeiro sentido da vida, né? E de avançarmos, como eu falei, em cada dia de nossas vidas. Cada dia, hoje, nós tentamos ser melhores. E foi exatamente isso. Se você não tiver capacidade de romper com os processos materiais em função do espiritual, porque ele efetivamente aponta para o futuro, você não é digno de mim. Porque você prefere ficar com aqueles que têm uma visão curta, que têm uma visão pequena. Mas ele fala em deixar e não em abandonar, em desrespeitar, né? Então, essa é a nossa contribuição. Vamos trazer para os dias de hoje e pensar nisso, né? Eu vou deixar de estudar o espiritismo, de estar buscando fazer esse trabalho, de irradiar esse trabalho, porque a minha mulher, né, o meu marido, o meu pai, o meu sogro, minha sogra, não quer. Veja isso. Então, precisamos ter coragem de romper. Aqui mais adiante, ele vai falar, eu vim trazer a divisão, eu vim trazer a espada. Filho vai ficar contra pai, pai contra filho. Nós vamos ver mais adiante aqui. É exatamente isso. Tá? Então, consideremos dessa forma essa parte da estranha moral que Kardec nos traz. O Sandro já está piscando para mim, gente. Eu acho que eu já estou exagerando aqui no tempo.
Obrigado pela paciência, meu irmão, meu chefe. Eu que agradeço a você, Beto, ao Lima aí, por todos os companheiros que participaram aí ativamente hoje. Hoje foi uma maravilha, realmente foi uma bênção, né? E vocês falando aí, a gente ficou refletindo aqui. Quando você fala, Beto, dessa obra aqui, ó, eu até me Gente, leiam. emociono. Até me Leiam. emociono porque é um livro que marcou. Ontem mesmo eu falei para a nossa amiga Silvia, que adquiriu lá no nosso feirão. Para mim foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Não percam tempo. Leiam Paulo Estevão. É isso aí. Leiam A Caminho da Luz. Leiam todas as obras da codificação. Ô Beto, só para fazer uma brincadeira aqui com os amigos, para motivar eles a adquirirem essa obra, né? Vocês já ouviram falar ou citar, até mesmo na Bíblia ou em qualquer outro livro, a primeira vez que foi citada, né, mencionada a palavra cristão? Alguém? Lucas, né? Reflitam sobre Paulo isso. Estevão mesmo aí. Paulo Estevão. Pois é. Então, Lucas. Então, quem tem essa dúvida ou nunca pensou nisso, nesta obra aqui, ó, mais precisamente Paulo Estevão. mais precisamente no capítulo 4, primeiros labores apostólicos, está essa informação preciosa. Então, para vocês perceberem o que o Beto falou, além, né, da vida, da transformação de Paulo, isso aqui é a doutrina vivinha. A doutrina está aqui, vários casos aqui, vários ensinamentos. Então é fantástico, sugiro a todos. Inclusive temos no nosso feirão, tá? Aproveitar para fazer aqui a propaganda. Tá bom. Sandro, deixa eu só fazer um apontamentozinho aqui, que eu não posso deixar de fazer. É que eu estou vendo aqui que a nossa querida irmãzinha Lídia Canelas, que é uma querida irmã, muito amiga de minha filha, da Renata, está participando. Isso me dá uma felicidade muito grande. Um beijo, Lídia. Outra coisa, já estava anotado, né? A Denise ia falar isso, ia dar as boas-vindas a ela, então eu também, né, aproveito a oportunidade para agradecer, né, a presença dela aqui, isso nos alegra também. E ao lado da nossa companheira Márcia ali também, tá a Graça, Márcia então. Cristina. Muito bom. Muito bom. Boas-vindas a Lídia. Quer falar alguma coisa, Lídia? Márcia, se quiser falar também, alguma coisinha. Estou vendo que está acompanhada aí. Da Graça. Isso. Então, vamos lá. Então, meus amigos, vamos assim. Pode seguir, Denise. Então, vamos agora, naquele momento de pedir a ajuda dos nossos amigos para a próxima semana. Quem poderia fazer a leitura? Porque o Luiz Felipe já vai fazer as primeiras reflexões, que é do capítulo 23, né? Estranha Moral, item de 7 a 8. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quem poderia fazer a leitura do Evangelho para nós? Eu faço, pode deixar. Obrigada, Luci. Então, o Luiz Felipe fará as primeiras reflexões e a Luci a leitura. É só isso, né, Sandro? Isso, agora então, nos encaminhamos para a prece, né, de encerramento, logo após alguns recadinhos, prometo ser bem rápido. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos, essa
essa participação, não só nas palavras, mas da energia, do afeto, né? De estarmos aqui nessa família. A Lídia também, as boas-vindas. Então, Beto, é com você. Então, vamos orar, meus irmãos. Pai de infinito amor, querido amigo Jesus, espíritos bons que nos orientam neste desafio que enfrentamos na busca da nossa evolução, nesta jornada, Senhor, nesta viagem infinita da vida. Queremos primeiro te agradecer por já estarmos aqui, buscando, Senhor, nos prepararmos de tal forma que nos tornemos elementos irradiadores da tua proposta, Jesus, que é a proposta de transformação da humanidade, que é a proposta de implantar no coração dos homens o teu evangelho abençoado, que se resume em nos amarmos uns aos outros. Te agradecemos, Senhor, por este momento e te rogamos, abençoa-nos, fortalece-nos, para que sejamos capazes de romper com todos os laços que ainda nos prendem, Senhor, que ainda nos algemam aos processos de imperfeição que trazemos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos limites, e busquemos intensivamente, Senhor, em cada dia de nossas vidas, este teu reino de amor, através da nossa convivência com todos esses irmãos que colocastes em nosso caminho, com aqueles familiares, com os amigos, com os que nos relacionamos nos ambientes de trabalho, bem como te rogamos, Senhor, fortalece-nos, para que sejamos capazes de amar e perdoar aqueles que nos ofendem e caluniam, aqueles que ainda não nos amam, Senhor, certamente por algum motivo, porque são nossos irmãos queridos, são filhos de Deus também a caminho da luz. Assim, Senhor, ensina-nos a amá-los em teu nome e a nos transformarmos, Senhor, em instrumentos da tua vontade, querido amigo, na construção deste teu reino de amor. Guarda-nos, Senhor, na sua infinita misericórdia. Sustenta-nos, protege-nos de todos os males. E que o teu imenso amor, infinito amor, se irradie para todos os lares, todas as regiões, para o nosso Brasil, os homens que o dirigem, para todas as nações, Senhor, envolvendo toda a terra. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Falar. Aí vai dar os recados. Se está desligado, estão escutando, não. Então, Sandro, você tem alguns recados, né? Então, eu peço que vocês aguardem mais um pouquinho para os recados com o Sandro, tá bom, gente? Isso. É coisa rapidinha. Percebemos que a nossa companheira Mônica não participou hoje, né, do nosso estudo, ela tinha um compromisso, mas certamente, se estivesse presente aqui, ela iria agradecer.
Iria agradecer pela participação, né, pela vibração de todos que colaboraram ontem com o encontro, né, da nossa mocidade, né, daquele evento maravilhoso que eles promoveram ontem no Instagram do Jefa, né, um encontro com o orador espírita Luiz Rivas, né, eles trataram sobre a transição planetária, então foi um encontro muito bacana, entre os jovens tiveram a oportunidade de fazer várias perguntas relacionadas a esse tema, e nós ficamos aí muito felizes e encantados aí, né, com a desenvoltura, com o interesse, com o comprometimento dos nossos jovens. Então, por isso que a gente sempre pede, né, para quando houver esse tipo de evento, que a gente possa, né, estar presente, participar ativamente, porque os nossos jovens são na verdade, eles são, né, o futuro aí do nosso Jefa, da nossa doutrina, do nosso movimento. Então, foi uma pena para aqueles que não participaram. Excelente. É verdade. Excelente. Vejam, porque ficou gravado, né? Perfeito. É isso aí. Então, é imperdível mesmo, e vocês vão ver lá que não é exagero, não. Nossos jovens estão cada vez mais inspirados e essa conexão com esses oradores aí é muito boa. Então, os nossos agradecimentos. Outra coisa que certamente Mônica iria falar, mas assim, eu vou falar meio que oficiosamente, né? Não vou anunciar o retorno da campanha, mas assim, só um lembrete. Quem tiver as embalagens de aerosol em casa, não se desfaça, espere um pouquinho. Eu sei que pode estar aí acumulando o espaço, mas espere um pouquinho que a gente tem novidades em relação à campanha dos aerosóis, tá? Então, segurem um pouquinho aí que certamente Mônica falará nas próximas semanas sobre isso. Já falei um pouco do nosso feirão do livro, ele continua, né? A nossa intenção é que continue até o dia 26, né? Então, pedimos a todos que possam participar, né? Temos vários livros magníficos lá, com preços bem bacanas, né? Com desconto bem legais. Ontem a gente teve a felicidade de receber lá no Jefa, né? Amigos queridos, a gente matou a saudade um pouquinho, né? Conversamos um pouquinho, lógico, obedecendo todas aí as precauções, né? De segurança, de higiene, né? Afastamento. Então, quem puder ir lá no Jefa, na livraria, fique à vontade, a gente vai estar lá para atender com muito carinho. E muita coisa boa tem lá. Outra coisa que eu queria dar um recado aqui aos nossos sócios contribuintes, né? Se tiver alguém aqui presente e que queira, né, fazer o pagamento da sua contribuição, né, e que esteja com alguma dificuldade, entre em contato com a gente para que a gente veja a melhor forma possível, né? O Jefa está tendo algumas despesas, né, que a gente não contava, a gente já está se programando aí, já está conversando para fazer algumas obras, né? Lá no Jeff, e a gente vai precisar aí do apoio de todos. Então, quem tiver aí alguma coisa em atraso, que queira realizar esse pagamento, pode ficar à vontade e entrar em contato conosco. Aqueles que quiserem também fazer parte da nossa da nossa equipe, né, como sócio contribuinte, fique à vontade também. O valor é vocês que estabelecem, né, dentro da condição de cada um, mas é algo também muito, muito importante para que a gente possa manter o nosso Jefa em pleno funcionamento. Ia citar aqui a obra Paulo Estevam, mas Beto já falou muito bem, então recomendo a todos. E, no mais, um ótimo domingo, gratidão por essa manhã abençoada. Infelizmente, eu não vou poder participar no domingo que vem, estarei de serviço no trabalho, tentarei ficar como ouvinte, mas não é certo. Então, desde já, agradeço a todos e, assim, ansioso para poder assistir o que vocês vão falar no próximo domingo. Denise, muito obrigado, devolvo para você, bom domingo. E gratidão aí pelo seu apoio também. Muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade de sempre, pelo carinho de vocês, né? Pela paciência desses erros de primário, mas muito obrigada. Muito temos um bom domingo, uma boa Não tem erro nenhum. Bom domingo a todos. Bom domingo. Bom domingo a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Bom, tchau.
Você disse que eu ia lá Bom quarta-feira? domingo para todos. Boa semana.